Santo é o Senhor Jesus, nosso Yeshua, nome acima de todo nome. Senhor Jesus, nosso Yeshua, nome acima de todo nome. Santo é o Senhor Jesus, nosso Yeshua, nome acima de todo nome. Santo é o Senhor Jesus, nosso Yeshua, nome acima de todo nome.
Paz do Senhor, queridos, que estão nas suas casas. Paz do Senhor aos que estão servindo a noiva. Para você que está em casa, Deus é bom, estamos vivos, estamos aqui, então nós temos por que celebrar. Quero te convidar a você desligar outras coisas, você se ajustar no seu sofá e você realmente prestar um culto ao Senhor nessa noite. Uma noite importante como todas as noites, um culto importante como todos os cultos, e sempre Deus tem algo especial, maravilhoso para cada um de nós. E eu quero começar esse culto pedindo para que você abra a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3, ARA, por favor, meninos, versículo 15, eu acho. Abacuque 3. Sumiu o Abacuque da Bíblia. Dezesseis, 17, isso. Estou lendo aqui junto com vocês. Nós estamos em qual câmera, Ana, do fundo? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Deixa esse último versículo, por favor, queridos. Abacuque, ele vem de um momento muito difícil, falando sobre o povo de Israel, e ele diz isso que nós temos cantado, falado nesse tempo, que ainda que as circunstâncias pareçam dar tudo errado, ainda que falte as ovelhas, que a vide não dê fruto, que os currais não tenham gado, todavia eu me alegrarei. E ele diz o seguinte: e o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça. E corça nós não temos aqui no Brasil, ou temos o similar. E a corça lá, na época em Israel, era um animal que ele vivia em montanhas, e ele escalava montanhas. E a montanha, quando ele escalava, era muito difícil um predador alcançá-lo, porque é o lugar que era o refúgio dele, o lugar que ele dominava, o lugar que ele tinha segurança. E ele fala assim: ele me faz andar em lugares altos nas montanhas, que era onde eles iam. Por quê? Porque é a segurança que nós temos em Deus. Amém. Nesses momentos tão conturbados, o nosso Deus nos faz andar em lugares que nós temos segurança, porque Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa rocha. E eu quero que você tenha essa palavra no seu coração. Pai, obrigado, Senhor, por mais um domingo que estamos aqui. Obrigado pela Tua palavra. Que as circunstâncias que os nossos olhos veem, Pai, diante da situação que o mundo, que o Brasil, que as cidades passam, não possam determinar quem nós somos, nem aquilo que nós cremos, nem abalar a nossa fé, porque o nosso Deus é poderoso e nos faz andar altaneiramente, Senhor, em lugares altos, em lugares seguros, em lugares firmes, em lugares com o amparo do Senhor.
Que o Senhor seja esse fundamento, essa base de cada um de nós. Entregamos esse culto, as vidas, as casas, os corações. Entregamos esse tempo de louvor. Receba o nosso culto, é tudo para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nosso Deus, queridos. Pai do Senhor, meus queridos, que você possa ir no lugar da sua casa declarar com verdade, com força essa canção. Faça dela para si uma declaração, uma exaltação a Deus, porque Ele é digno de honra, glória e poder. Ele é merecedor de toda a glória. Tudo seja dado a Ele. Santo, santo és tu, Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu me alegrarei, Senhor, exaltarei o teu nome. Maravilhoso és tu, Senhor. Quão maravilhoso é o Senhor. Irmão, abre a Bíblia em 1 João, fazendo um favor. 1 João 4:4. Deus tem ministrado forte comigo essa semana. Deus tem falado forte ao meu coração. Eu gostaria de compartilhar um pouco disso com vocês. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós, meus irmãos. Maior é aquele que está em nós do que tudo aquilo que está no mundo lá fora. Maior é Ele do que toda doença, toda dificuldade. Ele é o único Deus que é dono de tudo. E somente a Ele adoraremos. Somente a Ele exultaremos louvor, glorificaremos o nome dEle. Venha a dificuldade que vier, nós vamos lutar com armas de fé, porque Ele nos deu a armadura, Ele nos deu a ferramenta para enfrentar as dificuldades. E se quer ver mais um pouco dela? João 16:33, irmão, por favor. João 16:33. Olha o que Deus diz para nós. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo e disse que nós venceríamos também. Sabe por que nós venceremos também? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Oh, santo és tu, Senhor. Te louvamos, ó Pai. Lutamos com armas de fé e nada irá me impedir enquanto adoramos. Nada poderá resistir, meu irmão. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencido. Nós o adorar, te adoramos, Senhor. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome falível é, os reinos vêm e vão. Teu trono
Teu nome falível é, os reinos em vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, teu nome imutável é, Senhor. Por sempre estar conosco, por sempre nos dar força, Pai, por sempre estar com nós em meio às dificuldades. Obrigado, Senhor. Santo és tu. Aleluia. Você tem a oportunidade de dizimar, ofertar, se assim você crê. Tem as formas de como podem fazer isso. Os meninos vão estar colocando aí. Glória a Deus. Nós temos um tempo enxuto, limitado. E você que já ofertou, você que não está preparado para isso, eu quero que você prepare o seu pão, o seu cálice, seu suco de uva, junto com a sua família, porque nós vamos ministrar agora a ceia. E eu queria muito, quero dar um tempo para você se preparar, por favor, e pegar. Eu queria que os meninos, por favor, abrissem a Bíblia em Atos, capítulo 7. Deixa aí que eu já te falo o versículo. Eu estava orando hoje à tarde, clamando ao Senhor, todo esse tempo.
Sabe, nós voltamos ao culto online. Ninguém imaginaria que depois de um ano de culto online, nós precisássemos de novo estar fazendo. E claro que isso entristece o nosso coração. Às vezes a gente não entende, gostaria de estar no culto. Queridos, eu gosto da igreja, da comunhão, das pessoas. E eu sei que é diferente o culto na casa do Senhor. E claro que isso mexe com os nossos corações. E eu estava orando sobre isso, sabe? E é bom, queridos, tem um ditado que fala que a gente só dá valor na água quando a fonte acaba. A gente só dá valor na água quando a fonte seca. Às vezes a água é algo tão normal, tão comum, mas se terminar você fala, nossa. E às vezes assim é a igreja, o culto, é o nosso dia a dia, e quantas vezes nós não valorizamos. E é um tempo de reflexão, de pensarmos em tudo isso. Você vê um dia de Santa Ceia, de celebrarmos a vitória, a conquista da cruz de Jesus, mas ao mesmo tempo você olha para você, para sua casa, para sua família, para sua cidade, para o seu país, e parece que não é momento de celebração. Parece que é o momento de estar tudo fechado, e às vezes isso choca o emocional, choca a nossa consciência, a nossa fé, às vezes valores. E é verdade que eu estava orando hoje, e Deus começou a trazer algumas coisas a respeito disso, da importância da adoração, do valor que nós temos nesse período que nós acabamos de viver. Queridos, como que é gostoso você estar na igreja e realmente estar envolvido, não simplesmente ser um período, um tempo, mas ser algo que você pode realmente entregar aquilo para Deus, oferecer, junto com a noiva, pegando fogo, com o coração realmente entregue diante de Deus. Eu quero até propor, depois eu vou falar com a pastora Luciana, de quando nós voltarmos e nós fazemos um culto só de adoração, um culto só de adoração, só de rendição, só de declaração, em gratidão por tudo aquilo que Deus é, por tudo aquilo que o Gleison acabou de falar. Maior é o que está em nós. Você tem noção, querido? Com toda essa aflição, maior é o que está em nós. Olha o privilégio que nós temos. Nós não somos qualquer um, nós somos filhos do Deus Altíssimo, e o próprio Deus escolheu morar dentro de nós. Então Ele nos faz maior do que o mundo. Jesus falando, não fique preocupado, no mundo vocês vão passar por isso, por dificuldades, mas tem de bom ânimo, fiquem felizes. Queridos, isso é para levantar, queridos, a nossa alegria, a nossa esperança, porque mesmo diante das aflições, se Ele venceu, Ele está conosco, Ele mora dentro de nós. Então nós temos motivo, ainda que a figueira não floresça, ainda que os nossos olhos não vejam a circunstância, de estar adorando, celebrando tudo aquilo que Jesus fez na cruz, por mim e por você. E é com esse entendimento que eu quero participar dessa ceia. Atos capítulo 7, versículos 50 e, não sei, 6, 57. Isso aí, 56. Queridos, o que tem a ver isso com ceia? Mas foi aquilo que o Senhor ministrou comigo nessa tarde. Estevão é um cara incrível, é um cara que eu quero chegar no céu, eu quero dar um abraço particular nele. Porque ele estava confrontando o pecado, falando, vocês são os impostores, vocês não obedecem à lei, vocês acham que vocês estão certos. E os fariseus religiosos ficam furiosos com ele. E eles resolvem jogar ele para fora da cidade para apedrejar Estevão. E nessa hora, quando isso tudo está acontecendo,
Estevão faz essa declaração: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. O próximo. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Próximo. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Eu nem vou te falar sobre isso, querido. Imagina Saulo pegando as vestes. Querido, já era algo profético para tudo aquilo que Deus iria ver de fazer na vida de Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Próximo. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras morreu, adormeceu. Mas o que eu quero te dizer, querido? Estevão estava num momento terrível, no momento que ele estava para ser morto, num momento muito pior que eu e você estamos passando, num momento muito pior do que o mundo está passando, do que a maioria dos estados estão passando, que é o lockdown, que é tudo fechado. A circunstância de Estevão era muito pior do que tudo fechado. Mas a verdade é que Estevão não olhou para aquilo que estava à frente dele, para aquilo que estava fechado, mas os olhos de Estevão olhou para o alto. E quando ele olhou para o alto, ele viu que o céu não se fecha, que o céu não tem lockdown, mas eu vejo os céus abertos. E quando ele viu os céus abertos, ele viu o Senhor Jesus à destra, à direita de Deus. E quando você enxerga os céus abertos, não importa a circunstância, não importa o que você está vivendo, não importa se a figueira não floresce, você começa a adorar, porque é por esse propósito que nós vivemos. Querido, nessa circunstância, o teu emprego pode fechar, a cidade pode fechar, o comércio vai fechar, mas o céu não se fecha, o céu está aberto, o céu está aberto para mim e para você. A questão é que nós temos que olhar para o alto. João, Apocalipse capítulo 4, versículo 1, o Senhor tomou em visão, e ele olhou e diz o seguinte: eu vejo uma porta aberta. E o anjo falou: só para cá, que eu tenho muita coisa para te mostrar. Queridos, nesse tempo de aflição, nesse tempo de o terreno, o natural fechado à nossa volta, é porque Deus quer que você olhe para cima, porque tem um céu, tem um Espírito Santo, tem um Jesus, tem um mover que não acabou, muito pelo contrário, Ele está derramando sobre mim, sobre você, sobre a sua casa, sobre tudo aquilo que Ele tem ainda para mim e para você. Amém. Pegue o seu cálice. Equipe, se vocês quisessem participar também, mas tudo bem, depois vocês fazem, ok. Queridos, eu quero que você pense nisso que você está fazendo na sua casa. Eu tenho que ser breve nisso aqui. Mas Deus fechou ou permitiu que hoje nós não estivéssemos aqui como corpo para unir você, sua esposa, o seu marido e os seus filhos como aquilo que é mais valioso diante do reino dos céus, a sua casa, a igreja que se forma onde você está, o lugar que você vive, adora, ora, busca, chora. Queridos, você tem a oportunidade de em família celebrar, comemorar que o céu não se fecha jamais para mim e para você, que o céu está aberto, que Jesus já venceu lá na cruz, que o sangue já foi derramado. Então eu não queria que você fizesse isso simplesmente como um ato, mais um ato,
mais uma rotina, mais um mês. Não, queridos, Deus permitiu que você estivesse vivo, enquanto muitos já morreram, que você estivesse na sua casa, e que você estivesse com o cálice, com o pão, celebrando, afirmando no reino espiritual que você e a sua casa servem ao Senhor, que vocês não têm outros deuses, que vocês se prostram diante do único Deus, que a vida de vocês adora um único Deus, o verdadeiro Deus, que vocês se curvam, que vocês se ajoelham, que vocês como família são um, diante do grande eu sou, do maravilhoso, do poderoso. Queridos, é isso que significa você participar da ceia em família. Chame teu filho, a tua filha, chama a vozinha, chama o tio, explica para ele o que é isso, convida ele para participar junto com você de algo memorável, de algo que mudou a nossa vida, a nossa história. Eu quero orar. Pai, eu apresento cada casa, cada família, eu apresento os elementos, o suco de uva, o pão, que representa o teu corpo, o teu sangue, que foi moído, que foi transpassado, em favor de nós. E Pai, porque o Senhor venceu, o céu nunca vai estar em lockdown, Pai, porque o céu sempre está aberto para nós, o céu sempre está aberto para nós, Pai. Pai, nós queremos agradecer, celebrar, comemorar, Pai, mas em gratidão, em alegria, porque mesmo o Senhor sabendo que muitos não queriam, muitos não aceitariam, muitos te rejeitariam, mesmo assim o Senhor escolheu ir lá e pagar esse preço, porque o Senhor nos ama, Pai, e é debaixo desse entendimento, sabendo que o Senhor é um Deus que nos ama, que morreu por cada um de nós, por cada casa, por cada família, que nós queremos celebrar e participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. É infalível, Senhor. Acima de tudo. Pegue o seu pão. Pai, eu oro para que essa família, ao comer desse pão em unidade, representando a noiva do Senhor espalhada por esse mundo, espalhada por essa cidade, espalhada por esse estado, espalhada por essa nação, é a noiva, aquela que celebra, que pega do pão, comendo com entendimento, com tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Pai, eu abençoo cada casa, cada família, e que possa ser, Pai, uma renovação de fé, uma renovação de força, uma renovação de esperança, de motivação, Pai, que haja cura. Pai, a ceia produz cura, a ceia produz transformação, a ceia produz libertação, Senhor, porque nós celebramos aquele que tem toda a autoridade, o nome que está acima de todo nome, e que pode fazer o que Ele quiser, a hora que Ele quiser, Senhor. Então que o Senhor libere sobre as casas, sobre as famílias, Pai, tudo que o Senhor precisa, ou que aquelas famílias precisam, em nome de Jesus. Coma do seu pão, coma em nome de Jesus. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está, teu semelhante modo, Jesus pegou o cálice,
E diz-te: esse é o cálice da nova aliança. Toda vez que vocês tomarem, façam isso em memória de mim. E ele pegou o cálice e distribuiu e participou, serviu. Essa é a função. Quando você toma, quando você sabe o que isso significa, você entende por que Jesus serviu. Porque é para isso, é com esse propósito que nós fomos chamados. Que este cálice na sua casa seja um novo tempo, seja uma nova esperança, seja o perdão pelos teus pecados, seja a libertação que você precisa, seja a cura que você busca, seja a solução, seja a paz, a alegria, o sono tranquilo. Que você toma, participe em memória, lembrando de tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por você. Beba do cálice. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo, pela ceia, por cada casa, cada família. Pai, pela unidade do corpo. Pai, que possamos entender que tem um céu aberto sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, que não fecha. E que, como Estevão, Pai, teve um entendimento de olhar para cima e desfocar daquilo que estava na frente das circunstâncias. Pai, que possamos também viver tudo aquilo que o Teu reino, tudo aquilo que é eterno, tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoa cada casa, cada família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Eu quero chamar a pastora Luciana, que já está aqui. Aleluia. Queridos, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Deixa eu ficar desse lado. Nós, como igreja, nós tínhamos preparado algo tremendo para essa noite, comemorando o Dia Internacional das Mulheres, que se dá amanhã. A pastora Luciana, falei com ela, ela de pronto se prontificou a ministrar algo que Deus já havia falado com ela. Precisamos cancelar algumas homenagens, alguns mimos que nós teríamos, mas a essência daquilo que Deus tem para mim e para você, Deus vai produzir, vai fazer na tua casa, na sua vida, principalmente em você, mulher. Amém? Claro que é uma palavra para todos nós, e eu quero que você aí da sua casa estenda a sua mão e abençoe a vida da pastora, em nome de Jesus. Pai, eu coloco, Senhor, a vida da pastora Luciana diante do teu altar. Pai, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor tem algo poderoso para essa noite. Obrigado, Pai, pelas mulheres. Já, Pai, te louvo por cada guerreira que o Senhor tem levantado, alistado neste exército. Pai, nesta igreja que tem feito tanta diferença, Pai, na vida de tantas pessoas. Obrigado por mulheres guerreiras, adoradoras, intercessoras, ministradoras, professoras. Pai, quantas mulheres que têm sido o esteio, o pilar das suas famílias, das suas casas.
Muito obrigado, Pai. Que o Senhor abençoe a vida da tua filha, que a unção do Senhor, Pai, flua através da pastora Luciana. Nós como igreja, ou como pastor, abençoa a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Amém. A paz do Senhor a todos de casa. Aqui já dei a paz do Senhor na hora que eu cheguei. Nós estamos aqui num número bem reduzido, né? Somente com as pessoas que realmente estão mais assim trabalhando no culto, na transmissão online. Mas para a glória de Deus, estamos na casa dele, né? E você mesmo aí na telinha também está conosco, acompanhando, louvando, adorando, né? Entregando o seu culto ao Senhor. Amém? Amém. Queridos, nós vamos falar um pouquinho hoje, como você deve ter visto aí, o tema da palavra é Tropa de Cristo. Não é à toa que eu vim pronta. É pelotão sentido hoje. Eu já vim preparada, né? A Tropa de Cristo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas coisas da vida das mulheres, mas também serve para toda a família, algumas coisas da vida dos homens, dos filhos, né? Nas casas, enfim. E dentro desse tema, Tropa de Cristo, que Deus ministrou comigo, e eu falei, Deus é maravilhoso, porque Ele vem há dias falando no coração de algumas pessoas. Quinta-feira agora, o presbítero Marco também pregou e falou sobre a missão, né, Marco? Marco está lá na mesa, falou sobre a nossa missão. E eu falei amém, porque essa palavra de hoje diz, missão dada é missão cumprida. Você que está aí em casa, você pode ir declarando para você mesmo aí na sua casa, abrindo a sua boca e falando, missão dada é missão cumprida. Amém? Sabe, queridos, nós mulheres, você mulher que está me assistindo, nós tivemos uma evolução de uns anos para cá com muitas conquistas, de muitos direitos que nós não tínhamos, né? Há anos atrás, as mulheres não tinham direito à voz, não tinham direito a voto, né? A mulher ela era sempre a mãe de alguém, a filha de alguém, a esposa de alguém. E ela tinha aquele papel na sociedade. Com o tempo, né? Simplesmente as mulheres foram buscando os direitos iguais, foram buscando ter um papel na sociedade, o direito de trabalhar, o direito de falar, né? O direito de votar. Eu vejo que, por exemplo, a minha bisavó foi uma mulher que não votava, né? A mulher não era considerada uma cidadã, ela era um ser humano, mas ela não era um cidadão, porque ela não tinha o direito a voto. E aí foi instituído o direito a voto. Então, muitas coisas foram boas, foram abençoadas e Deus foi permitindo que nós tivéssemos esses direitos sendo estabelecidos na nossa vida. E isso é maravilhoso. A bênção de Deus com direitos sendo reconhecidos e estabelecidos é muito bom. Tudo aquilo que é bênção para a nossa vida é bom, amém? Agora, qual que é o problema disso? O problema é que nós, mulheres, e eu falo nós, falando de uma maioria, mas em nome de Jesus você não está nessa maioria, amém? Mas muitas mulheres, elas foram se perdendo no seu propósito original. Lá atrás, quando a mulher era a mulher de alguém, a filha de alguém, né? A esposa de alguém, a mãe de alguém, ela tinha o seu papel na sua casa, na sua família, com os seus filhos. E aí ela começou a ganhar um papel lá fora. E ela começou a esquecer da sua missão. Da sua missão como filha de Deus, da sua missão como serva, da sua missão como esposa. E é em cima de tudo isso que nós vamos falar um pouquinho. Eu queria que vocês fossem abrindo aí, por favor, meninos, em Filipenses 1:6. Um versículo muito conhecido. Filipenses 1:6 diz assim: estou plenamente certo, isso daqui era Paulo falando, tá? Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Eu queria que vocês fossem colocando aquela foto da casa inacabada, por favor.
Aqui, esse versículo tão conhecido fala que Deus, né, que aquele que começou a obra, Ele é fiel para completar. O Senhor sempre vai ser fiel para fazer tudo na nossa vida, tudo, Ele é maravilhoso. Ele começou, com Jesus as coisas têm começo, têm meio e têm fim, nada para no meio do caminho. Mas nós podemos ver, por exemplo, essa casa inacabada. Você que está em casa, creio que você está conseguindo acompanhar conosco, está vendo a mesma foto. E essa casa não tem telhado, essa casa tem as aberturas, mas ela não tem janela, ela não tem porta. E eu te pergunto, você que está em casa, você também que está aqui conosco, né? Mesmo no número reduzido, você está aí acompanhando conosco. Daria para morar numa casa dessa? Daria para habitar numa casa dessa? Então Deus, o que essa palavra diz é que Deus, Ele nos dá todos os meios, né? Para começar, para ter essa obra sendo feita, mas para concluir essa boa obra em nós. Só que às vezes, por culpa nossa, a nossa casa fica desse jeito. Sem telhado, sem janela, sem porta, uma casa inabitável. Uma casa que não tem condição de ninguém morar. Como que nós vamos ficar lá com os nossos filhos na hora que vier a chuva? E na hora que vier a ventania? E na hora que tiver o sol do meio-dia? O que nós vamos fazer nessa casa, nesses quartos? Como que ela vai nos abrigar? Então, queridos, não adianta começar, nós precisamos concluir. Você que está em casa e você que está aqui, vamos repetir comigo? Que eu gosto de manifestação junto do povo, amém? Então, repete assim comigo: não adianta começar, eu preciso terminar. Nós precisamos terminar a nossa missão. Deus nos deu uma missão, Deus colocou propósito na nossa vida. Tem um plano de Deus para a nossa vida. E nós começamos a caminhar no plano. E de repente a nossa casa fica assim, sem janela, sem porta, sem telhado. E nós achamos que nós estamos abafando porque nós temos Jesus. E Jesus está lá olhando e falando: vamos, vamos. Ainda falta janela, vamos, ainda falta telhado. Queria que vocês colocassem a outra imagem, por favor, da casa acabada. Ô, glória! É desse jeito que o Senhor quer a sua casa, amém? É desse jeito, queridos, você que está em casa, com o telhado, arrumadinha, lá o carro, a plantinha, tem até a florzinha lá na entrada da casa. É isso que o Senhor quer de mim e de você. E é claro que isso é só uma ilustração. Isso é só uma ilustração. Mas é para a gente gravar, para a gente entender que a conclusão da boa obra, que tudo aquilo, Deus, Ele entrega todas as ferramentas, mas nós precisamos ter autorresponsabilidade. A conclusão da boa obra depende também de mim e depende de você, porque Ele é fiel para fazer. Amém? Então, queridos, nós somos pessoas, nós somos filhos de Deus, nós não estamos aqui por um acaso. Nós somos seres celestiais, nós somos criados e estabelecidos por um propósito perfeito. E por conta disso, hoje nós vamos fazer um alistamento militar. Amém? Amém? Nós vamos fazer um alistamento, porque Deus está nos convocando para concluir a nossa missão. O militar é assim, o bom soldado é assim. Missão dada é missão cumprida. Até outro dia, dentro desse jargão, eu mandei um negócio de um louvor para a diaconisa Thaís, né? E aí depois, eu peguei e chamei ela, dali uns 2 dias, eu falei: e aí, você viu? Ela deu risadinha e escreveu assim: claro, missão dada é missão cumprida. Ela vai estar assistindo a gente, vai lembrar disso. E é assim que nós temos que ser, queridos. O Senhor entregou uma missão para mim e para você. E nós vamos cumprir, em nome de Jesus. Amém? Amém? E nós vamos meditar um pouco em um livro da Bíblia, em que o Senhor vai falar conosco sobre a missão. Esse livro é o livro de Esther. Eu não sei se você conhece muito esse livro. E como seriam muitos versículos para nós falarmos, eu vou contar um pouquinho da história de Esther, da rainha Esther, para a gente poder alinhar as ideias. E você que está em casa, se você não conhece, você vai conhecer um pouquinho da história da rainha Esther, para a gente poder conversar sobre ele. A rainha Esther, ela não foi sempre rainha.
há cerca de 120 anos antes do reinado do rei Assuero, o povo de Deus ele foi levado cativo para a Babilônia. E lá na Babilônia eles foram escravizados. 70 anos depois disso, o reinado império persa, né? Medo-persa, eles também tomaram aquele reinado para eles, aquele local para eles. No fim, o povo de Deus, que era cativo da Babilônia, e a Babilônia virou cativa do outro povo, ou seja, o povo de Deus era escravo do escravo. Você tem noção o que é ser escravo do escravo? Se ser escravo já é ruim, o povo de Deus, eles se tornaram escravos dos escravos. Uma situação de total desprezo. Você imagina a autoestima desse povo. Foi nessa situação que nasceu a rainha Esther. Nessa situação, nesse período do exílio babilônico, foi quando a rainha Esther nasceu. Ela nasceu, ela era de Judá, ela era órfã de pai e mãe. Ela foi criada por seu primo, um primo distante, mais velho, primo Mordecai. E você conhece a história que esse povo que nasceu nesse período, longe do seu povo, longe dos feitos históricos de Deus, eles não tiveram experiências grandes em Deus, porque eles estavam vivendo um período de escravidão. Então eles não tiveram a experiência, por exemplo, do povo lá, quando foi liberto do cativo do Egito, né? Vendo todas aquelas maravilhas e maná caindo do céu, não. Eles não tiveram essas experiências. A experiência deles era muito ruim, uma experiência de escravidão. Tudo que eles conheciam de Deus era aquilo que era contado para eles. Então eu imagino Esther pequenininha, e imagino o primo Mordecai falando para ela: olha, Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus já fez isso, isso e isso. E eu imagino ela olhando e pensando assim: será? Da onde que Mordecai está falando isso para mim? Porque eu não vejo nada disso. Eu vejo nós, como povo de Deus, sendo escravo do escravo. Eu vejo que eu sou órfã, eu vejo que eu sou humilhada, eu vejo que eu sou desprezada, porque era a realidade dela. Mas ela cresceu nessa realidade. Um dia, o rei Assuero, ele deu uma festa, um grande banquete. E ele chamou a rainha, que era a rainha Vasti na época, para ela vir participar da festa. O rei Assuero, ele também tinha um outro nome, muitos o conheciam como rei Xerxes. Se você já assistiu aquele filme 300, se você não assistiu, assista, você vai ter mais ou menos uma ideia de quem era o rei Assuero. Ele era muito vaidoso, né? E ele simplesmente queria que Vasti andasse pela festa para ele exibir a bela rainha que ele tinha. Mas a palavra diz que Vasti não foi. Vasti não quis ir, ela não obedeceu. E ele se irou bastante com isso. Ele destituiu ela, né, do trono, e ele decidiu que ele iria constituir uma outra rainha. Então ele mandou pegar todas aquelas jovens do reino, todas as jovens, né, que fossem virgens, formosas, e que trouxesse lá para o palácio para poder serem cuidadas durante 1 ano, preparadas. E depois ele ia ver cada uma e ia escolher uma rainha. O dia que ele viu Esther, ele se apaixonou. Esther foi levada para dentro do palácio, ficou lá 1 ano sendo cuidada. Ele se apaixonou de pronto. Ele colocou a coroa nela, ele fez ela rainha. E aí, eu não sei se todos que estão aqui conhecem, se você que está em casa não conhece a história. Ele fez então Esther rainha. E aí, naquele tempo, simplesmente, o primo Mordecai estava sempre por perto, olhando, vigiando a situação. E aí, um belo dia, simplesmente, o servo lá do rei, que era de um alto cargo, Amã, ele simplesmente, ele fez um decreto de que ia matar todos os judeus. Todos os judeus. E aí Mordecai ficou desesperado, ele rasgou as vestes, ele colocou panos de saco, cinzas na cabeça. E ele mandou um mensageiro falar com Esther, para que Esther fizesse uma interferência perante o rei, para que aquele povo não morresse, que era o povo dela. Num primeiro momento ela temeu, depois ela entendeu o propósito dela, e Deus deu toda uma estratégia para ela conversar com esse rei. Ela entrou na presença dele, mesmo sendo proibido, com risco de morte,
E ela, num primeiro momento, não falou para ele o que ela queria. Ela convidou ele para um banquete. Ele foi no banquete, ela convidou para o segundo banquete. E só no segundo banquete ela fez o pedido de que era para ele livrar o povo da morte. Enfim, terminando a história, o povo de Deus realmente foi livre. Eles não morreram, porque a rainha Esther cumpriu a missão que lhe foi dada. Então a rainha Esther, ela nasceu, cresceu, ela viveu ali num campo minado, ela foi um grande soldado de Cristo ali. E aí eu fico pensando, e eu queria que você pensasse comigo, será que nós às vezes não vivemos numa situação muito melhor do que a que Esther vivia? E às vezes a gente não entende, não se dispõe? Como eu falei, você imagina Esther quando ela era criança, idade dos nossos filhos, recebendo informações de quem era Deus, de quem era a linhagem dela, através de Mordecai, sobre histórias que você era só de ouvir falar, porque ela não viveu nada daquilo. Desprezada, humilhada, mas Deus deu sabedoria a Esther e as estratégias certas. E é sobre isso que nós vamos falar. Amém? A primeira coisa que eu aprendo com essa história, e nós mulheres precisamos aprender mais ainda, os homens vão gostar dessa parte da história, viu? Vão amar essa parte da história. Não sejamos como Vasti. Um bom soldado, ele aprende pelo exemplo. Vasti era a rainha, Vasti tinha o trono, Vasti tinha a coroa, Vasti tinha o lugar. Mas o que Vasti fez? Vasti desonrou o rei, Vasti agiu com insubmissão, Vasti desobedeceu, Vasti não cumpriu a missão dela. Se ela era rainha, por que ela não foi na festa do rei? Se ela era rainha, por que ela não atendeu o chamado do rei? A insubmissão, a desobediência, a desonra, ela traz uma queda inevitável. Inevitável. Até Deus é obrigado a dar rasteira na gente quando a gente age desse jeito. E assim agiu Vasti. Você sabe o que significa a palavra submissão? Muitas mulheres falam assim, esse negócio que está escrito na Bíblia, sejam submissas a seus maridos. E as mulheres têm até arrepio desse versículo. Porque elas ficam achando que a submissão significa o dia inteiro falar amém, amém, amém. Os homens vão falar glória a Deus, fala amém mesmo, né? Mas o que é submissão? Significa estarmos sob a mesma missão. Estarmos sob a mesma missão. E a insubmissão é o quê? Você abrir mão dessa missão. Você não estar sob a mesma missão. Vasti falou, não, eu não estou sob a mesma missão do rei Assuero. Eu não quero saber dessa missão dele. Eu não quero saber desse jantar dele, desse banquete dele. Então, simplesmente, ela abriu mão. Ela não quis ser submissa, obediente, não quis agir com honra. E a queda dela foi inevitável. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender e aprender, precisamos agir pelo exemplo. Um bom soldado aprende com o exemplo. Um bom soldado não precisa ter queda para aprender. Ele aprende com o exemplo dos outros. Amém? Uma outra coisa muito séria. Um soldado de Cristo, ele sabe que Deus está no controle. Até quando ele não vê Deus. Um soldado de Cristo, ele sabe quem é o general. Ele sabe que Deus nunca perde o controle. Eu quero te falar uma curiosidade interessante. Você sabia que só tem 2 livros na Bíblia, 2, que não é citado o nome de Deus? Na Bíblia. Está entendendo? A Bíblia é de quem? De Deus. Mas tem 2 livros que não citam o nome de Deus. Um dos livros é o Cânticos de Salomão e o outro livro, Esther. Você vai ler sobre alguns doutrinadores, estudiosos, eles falam que Esther poderia até ser considerado um livro que não fala das coisas de Deus. Mas
Outros historiadores, estudiosos, eles falam o quanto que Esther fala de Deus. Porque falar de Deus tem muito mais a ver com o que está no coração e com as ações do que o que sai da boca. Amém? E simplesmente quando o livro de Esther foi escrito, às vezes o autor ele não estava preocupado em falar o nome de Deus, mas ele demonstrou todas as ações voltadas para um coração que tem Deus. Deus estava cravado no coração de Mordecai e de Esther. Deus estava cravado no coração deles. Agora eu quero fazer uma pergunta. Como que Deus estava cravado no coração deles? Como? Eles não tinham as experiências com Deus, eles eram escravos. Eles estavam num período ruim. Porque é muito fácil a gente ver Deus quando a conta bancária está cheia de dinheiro, quando a nossa mesa está cheia de comida, quando a gente está cheia de roupa, de sapato, mulher gosta de um sapato, se tiver aquele monte de coisa, e bolsa, e passeio, e perfume, aí você consegue falar que Deus está te abençoando. Mas como que eles criam em Deus? Como que eles sabiam de Deus? Você vê que Esther, ela teve um grande mentor espiritual, que foi Mordecai. Mordecai foi pai e foi mãe de Esther, porque ela era órfã. Então, pais e mães de plantão, às vezes nós achamos difícil cuidar dos nossos filhos e explicar a Bíblia para eles. Nós achamos difícil, às vezes, até o casal que está junto. Você imagina Mordecai naquela época, com toda a dificuldade, escravo do escravo, e ensinando Esther nos caminhos do Senhor. Enchendo o coração de Esther com a certeza de um Deus vivo, com a certeza de um Deus que faz, com a certeza de um Deus da linhagem deles. E às vezes nós não entendemos a nossa missão. Nós simplesmente achamos que a criança tem que aprender de Deus no cultinho da igreja. Pais, mães, o cultinho é uma bênção de Deus. Nós louvamos a Deus todos os dias pelas professoras, professores, auxiliares que Deus tem levantado. Porque é um momento que a criança pode ter uma experiência com as coisas de Deus. Mas o que você acha de você se alimentar só 1, 2 vezes na semana? O que você acha de você almoçar ou jantar só 1, 2 vezes na semana? O seu corpo físico vai aguentar? Não. Não vai aguentar. Por que os nossos filhos vão ter uma condição espiritual boa, ouvindo de Deus 1, 2 vezes na semana no cultinho? É pouco, queridos. É pouco. Nós precisamos inculcar Jesus o dia inteiro na vida dessas crianças. Como muito provavelmente Mordecai fez com Esther, ensinando, falando, direcionando, explicando o tempo todo. E a gente vê as crianças replicando. Quando eu estava preparando a palavra, eu lembrei de uma passagem que aconteceu com o pastor Lucas e com a Isabela. E ela era bem pequenininha, ela tinha uns 3 anos. E eles foram no supermercado, eu já contei isso em uma pregação aqui um dia. E eles estavam lá no antigo Genai, e criança pede tudo. Pede doce, pede brinquedo, pede tudo que tem no mercado. Se for um dino, o dinheiro dela também acaba. Aí ela olhou para ele e falou assim: ah, pai, mas aí é só pedir para Jesus que ele dá mais. Aí ele falou: compra o que você quiser, minha filha. Você tem razão. Você tem razão. Por quê? Agora, da onde que tirou isso? E aí eu fico lembrando, né? Sempre quando a gente vai dormir, eu falo: vamos agradecer. Olha como Deus é maravilhoso. Deus nos deu uma casa. Olha, nós temos como levantar. Olha, nós temos comida. Olha que dia maravilhoso que nós tivemos hoje. Nós comemos uma coisa que a gente gosta. E Deus que nos deu. E a gente vai falando. E a criança vai entrando no coração. E ele vai entendendo que é Deus que está fazendo tudo aquilo por ela. E quando eu estava também preparando essa mensagem, Deus me fez lembrar do Maranhão. E eu até falei para o pastor Lucas que há muitos anos atrás, logo que nós estávamos reiniciando, né, a igreja, o Maranhão vinha no culto de jovens
que era ele mais 3 pessoas, com os 2 filhos dele mais velhos. Ele ainda não era, né, casado com a Eurides, e ele vinha com a Bruna e com o Bruninho, e ele vinha nesse culto. E aí nós perguntávamos, né, um dia perguntamos para ele como é que estava tudo e tal, e por que ele vinha no culto dos jovens, né, o que ele estava, né? E ele falou assim: eu venho por conta deles, pastor. Ele falou: eu venho por conta deles, para ensinar eles no caminho. Tudo que eu puder trazer eles para eles aprender, eu vou trazer eles para eles aprender. E aí eu estava preparando a palavra, eu falei: glória a Deus. É isso que nós precisamos fazer, em todo tempo. E assim, é certeza que tudo isso vai chegar lá na frente. O nosso filho, a nossa filha, não vai fraquejar diante de uma bifurcação, diante de uma decisão. Eu não sei, é Deus que sabe. Eu não estou aqui batendo no peito, falando que nós somos perfeitos. Não, mas eu estou falando que nós temos que tentar, tem uma missão para ser cumprida. Eu estou falando que nós vamos ter que tentar e nós vamos fazer, porque o soldado, ele dá o sangue para cumprir a missão. O soldado, ele fica sem dormir se for necessário. O soldado, ele fica sem comer se for necessário, porque ele sabe que ele pode até querer desistir da missão, mas ele não tem direito de desistir. Ele não tem direito de desistir. Ele pode querer desistir, ele pode sentir cansaço, mas ele sabe que ele não tem direito. Por que Paulo nunca parou? Estava na prisão e estava escrevendo. Por que ele nunca parou? E por que outros param? Outros pararam. Sempre vai ter quem fica à beira do caminho e fica com a casa descoberta, e fica sem janela, sem porta, sempre vai ter. Mas quem entende que a missão não tem volta, quem entende que a missão é o plano de Deus para a sua vida, pode até querer desistir, mas sabe que não tem esse direito. Sabe que não tem esse direito. E um dia eu comentei sobre a questão de nós sermos mães. As mães vão me entender. Quem já é mãe entende isso. Às vezes chega naquele dia que você está cansada, que você fala assim: hoje eu não vou fazer janta, vamos comer qualquer coisa que tem. Estou cansada, trabalhei, fiz, arrumei. Estou cansada, estou sem tomar banho ainda, eu não quero fazer nada. Aí a criança vem e fala: estou com fome, quero comer tal coisa. Você vai para a cozinha ou não vai? Você vai. Se fosse só para você, você passava fome. Mas como tem um propósito ali, tem uma criança com fome, você vai. Por quê? Porque você pode querer desistir, mas você sabe que você não tem direito de desistir. Então você segue. Então você vai. Você vai cansado mesmo, você vai com olheira mesmo, você vai sem dormir mesmo, você vai com fome mesmo, mas você vai. Você vai. Agora, o que traz essa convicção? É o aprendizado. É você saber o seu propósito. É você saber que você tem uma missão. E qual é a sua missão? E ter essa certeza de quem é Deus na sua vida. E como que você vai saber? Se alguém te ensinar. Como que nossos filhos vão saber? Como que as crianças vão saber? Se nós ensinarmos elas. Ei, será que Esther ia na igreja? Queridos, é o lugar mais abençoado que tem. Vai para a igreja. Vive dentro da igreja. Traz a cama para dentro da igreja. Louva, ora, canta, aprende. A igreja é uma bênção, é a casa de Deus. Aí agora com essa pandemia nós precisamos fazer culto online. O que você vai fazer? Não vai ter mais Deus dentro da tua casa? Não vai ter mais Deus dentro da tua casa porque não tem condição de contar uma história bíblica para o filho? Nem conhece as histórias bíblicas? Que pais nós somos? Que soldado é esse? Que soldado é esse? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos inculcar a palavra de Deus na vida das crianças. Amém? Um outro item que um soldado tem que ter, eu queria que vocês repetissem comigo. Um soldado de Cristo sabe que às vezes o silêncio é ouro. Queridos, eu queria que vocês abrissem aí Esther 2:10. Esther 2:10. Olha que interessante. Lá em Eclesiastes está escrito que há tempo para todas as coisas. Está escrito que há tempo para falar e há tempo para se calar. Está escrito isso. Mas nós, às vezes, a gente sai desembestado para fazer as coisas. E a gente não para pensar.
o que falar, a hora de falar, o jeito de falar, com quem falar. E aí você vê nessa passagem aqui, ó, Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. É estranho isso. Mas foi uma estratégia de Deus naquele momento. Ela tinha acabado de entrar no palácio, junto com aquele monte de jovem, para ser preparada durante 1 ano. E olha que interessante, Mordecai falou, fica quieta por enquanto. Não abra sua boca por enquanto. Não é momento. E ela praticou aquilo diferente de Vasti, ela obedeceu. Ela ficou quieta. Agora abre em 2:20, por favor. Aí, de 2:10 até o 2:20, ela foi preparada, passou aquele 1 ano sendo preparada, ficou pronta, foi escolhida pelo rei Assuero. E quando ela foi escolhida no primeiro banquete, apresentada como rainha, olha o que diz a palavra. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mordecai como quando a criava. Isso é honra. Isso é honra. Além dela saber que ela tinha um momento certo para falar, ter entendido isso, coisa que às vezes a gente não entende, não ensina, ela honrava Mordecai. Agora ela era rainha. Agora ela era rainha. Mas ela continuou honrando o seu mentor, o seu pai. Que ele foi pai, mãe, né? Tio, primo, pastor, foi tudo dela. E ela continuou honrando ele. E aí, queridos, quando você vai um pouco mais para frente, você vai ver na história que simplesmente, quando foi feito o decreto de que todos os judeus deveriam morrer em 1 ano, simplesmente Mordecai mandou um recado para ela, porque agora ela era rainha, então ele não batia papo com ela como prima, né? E ele mandou um mensageiro falar, olha, ei, acorda, você precisa fazer alguma coisa. E ela temeu, ela falou assim, mas faz 30 dias que o rei não me procura, não fala comigo, e quem entra na presença do rei sem ser convidado pode morrer, ele manda matar. Não pode entrar na presença do rei sem ele convidar. Então eu não tenho o que fazer. Ela chegou no momento de bifurcação e ela sentiu uma certa dúvida. Só que daí ele mandou um recado para ela, escuta aqui, Esther. Deus vai dar um jeito, um livramento vai vir, mas você, a sua casa vai perecer se você não fizer nada. Será que você não sabe por que você talvez foi colocada nesse lugar como rainha? Para cumprir um propósito, uma missão? E aí ela entendeu aquilo e ela falou, eu vou. Se eu morrer, eu morri. Se perecer, pereci, ela fala. Mas quando ela foi, ela também não falou com o rei na primeira vez. Ela chegou na presença dele, ele estendeu o cetro para ela e deixou ela entrar. Ela não chegou falando, salva o meu povo, livra todo mundo. E ele falou, o que você quer? O que você quer, Esther? Eu te dou qualquer coisa, até metade do reino. Ela falou, não, eu só quero jantar com você. Eu só quero um banquete. Eu só quero te servir. E aí ele foi no banquete, chegou no banquete, ele falou, o que você quer, Esther? Eu só quero te servir de novo, você volta amanhã para comer de novo? Foi o que ela falou para ele. E na terceira oportunidade que ela foi lá falar com ele. E sabe o que eu aprendo com isso? Queria que você prestasse bastante atenção nisso. Que para mim é algo assim, como que Deus falou comigo nessa parte, como que é forte isso. Autoridade. Autoridade, repita comigo, autoridade não é quando a gente fala, mas é quando somos ouvidos. Autoridade não tem nada a ver com poder falar, tem a ver com ser ouvido. Falar até papagaio fala. A pessoa está falando, mas se ninguém quer ouvir, não vai resolver o problema. E Esther entendeu isso, Mordecai ensinou isso. Não abra a boca se não for o momento certo. Por quê? Porque, às vezes, no primeiro momento, não era o momento de falar, não iriam ouvir ela. Autoridade não é falar, é ser ouvido. E como eu disse, até papagaio fala. Sabe que o pastor Lucas tinha um papagaio, né? Lá na casa dele, em Barretos.
E ele olhava para todo mundo que chegava e falava, aleluia, glória a Deus. É verdade. E ninguém dava bola, achava engraçado, dava risada. Então tudo depende, né? De quem fala, como fala, quando fala. E eu queria dizer mais uma coisa para vocês. A posição, ela te dá autoridade para falar da mesma forma que possibilita o soldado atirar. A posição te dá autoridade para falar da mesma forma que dá ao soldado a possibilidade de atirar. Um soldado não pode atirar de qualquer lugar. Um soldado tem que estar posicionado, tem a posição certa para atirar. Porque se um soldado sair desembestado na guerra, dando tiro para tudo quanto é lado, ele vai morrer. É isso que vai acontecer. Ele foi tão bom, ele é uma pessoa que ele falou que ele sabia que ele tinha a missão de dar tiro, e ele deu tiro. É esse povo desembestado que fala, eu sou de Deus, eu vou falar de Deus mesmo. Mas, gente, você tem que estar posicionado, senão ninguém vai te ouvir. Mulheres, você tem que estar posicionada na tua casa, senão o seu marido não vai te ouvir, o teu filho não vai te ouvir, as tuas vizinhas não vão te ouvir. Uma pessoa que não está posicionada e tenta dar tiro, ela é alvejada. Nós precisamos estar posicionados. Eu quero te dar um exemplo disso para você entender. Esses dias atrás eu estava conversando com uma pastora e ela falou para mim, pastor, eu não sei o que fazer, porque eu estou passando algumas situações que simplesmente os maridos de algumas mulheres não são convertidos, não entendem a palavra do Senhor. Só que eles me mandam fotos da casa deles, falando assim, essa é a membro da tua igreja? É essa que é a mulher de Deus aí, ó? O que você está ensinando para ela na tua igreja? Por quê? Porque não faz comida, a casa está suja, uma bagunça, aquelas trouxas de roupa de 5 metros de altura para passar. Aquela bagunça. Não existe posicionamento dentro de casa. Você acha que se uma mulher dessa falar, o marido vai ouvir? É claro que não. Uma pessoa que não tem posição, não tem postura. Vê se alguém vai para a guerra de chinelo. Não, é que eu não tinha um coturno, senão hoje eu tinha 20 coturno. Mas você tem que ter uma postura, uma posição em Deus, uma posição diante das coisas de Deus, uma posição na sua casa, uma posição com seus filhos, uma posição no seu trabalho. O seu chefe, o seu amigo de trabalho, alguém vai te escutar? Se você não estiver posicionado, não vai te escutar. Você vai dar tiro, você vai ser alvejado, você vai passar vergonha. Vai passar vergonha. Então nós precisamos nos posicionar. Por quê? Porque senão nós não vamos ter autoridade para falar. Nós não vamos ter autoridade para falar. Porque a autoridade é quando a gente é ouvido, não é quando a gente quer falar. Lembra disso? A autoridade é quando ouvem a gente, não quando a gente quer falar. E nós precisamos estar posicionados. E simplesmente, Esther entendeu isso. Entendeu o momento, se posicionou para poder cumprir a missão. Algo que nós também aprendemos é que um soldado de Cristo, ele passa pela preparação. Repitam comigo, preparação. Ela passou por uma preparação. Ela passou, queridos, a vida inteira sendo escrava. A vida inteira vendo o que era ter vida de escravo. Depois ela passou 1 ano sendo preparada, sendo arrumada, sendo perfumada, para poder ser rainha. E sabe o que Deus é maravilhoso? Deus é maravilhoso porque na hora que ela teve a vida de rainha, com aquele monte de perfume, óleo perfumado no corpo, joia e vestido e sapato, né? Que é coisa que mulher gosta. Simplesmente vem para ela um pedido de Mordecai. Um pedido que ela teria ali um risco de morte. Ela era rainha, ela podia falar, a minha pele tá, tô ilesa. Para que eu vou me arriscar? Mas ela teve um tempo de preparação, e o tempo de preparação é muito importante, porque faz a gente não recuar, e a gente cria aquela casca de jacaré, como dizia o pastor Leandro, quando esteve aqui.
difícil de perfurar. O bom soldado, ele é treinado no sol, na chuva, na adversidade. Um mar calmo nunca fez bom marinheiro. É o mar da tempestade que faz o bom marinheiro. Amém? Então, o tempo da preparação, se você está passando por isso, nós temos passado por momentos difíceis com essa questão da pandemia. Como o pastor mesmo colocou, quantas pessoas desesperadas às vezes conversam conosco, coração aflito, depressivas, medo, aflição, medo de perder alguém da família. Cada vez que alguém fica doente, meu Deus, será que é Covid? Né? Junto com isso, às vezes tantos outros problemas, às vezes problemas financeiros, às vezes você que é mãe, né, dona de casa, às vezes sai, trabalha para ajudar em casa, o dinheiro não dá, problema financeiro, às vezes problema físico, doença, quanta coisa. Mas Deus está nos preparando. Nós precisamos entender isso. Deus está nos preparando. E o tempo de preparação é isso. Para nós sermos bons soldados, bons marinheiros, para conseguirmos cumprir toda a missão do Senhor para nós. Cuidar da nossa casa, da nossa família, fazer tudo com excelência, cuidar dos filhos de Deus, ganhar os filhos de Deus, salvar os filhos de Deus. Assim como foi com Esther, você tem uma missão de salvar os filhos de Deus. Amém? Ela tinha uma missão de salvar o seu povo, salvar os filhos de Deus. Mas às vezes nesse momento da preparação é muito cansativo e a gente começa a querer desistir. Então, queridos, fica firme. Porque um dia eu ouvi uma frase que dizia assim, eu não sei de quem é. Nunca desista, porque a vitória pode estar no último degrau do fracasso. Você sobe o primeiro degrau é fracasso, você sobe o segundo degrau é fracasso, você sobe o terceiro degrau é fracasso, daí você para. Daí você fala, é fracasso. Não. Eu vou continuar subindo até chegar à vitória. Porque a vitória vai estar no último degrau do fracasso. Amém? Glória a Deus. Queria falar aqui 2 últimos itens que mexeram muito comigo. Repita assim comigo. Fale com Deus antes de falar com homens. Fale com Deus antes de falar com homens. Quando Esther viu que ela ia para aquela missão, está escrito lá em Esther 15:16, diz assim: então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, eu e minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Ela se preparou também nisso, espiritualmente. Às vezes nós precisamos resolver situações na nossa casa, com a nossa família, no nosso trabalho, com o nosso chefe, na igreja. E sabe o que a gente faz? A gente sai igual papagaio. E nós precisamos jejuar, orar, falar com Deus antes de falar com os homens. Falar com Deus antes de falar com os homens, seja qual homem for. Falar com Deus, amém? E eu queria falar aqui um último item. Deus age a favor do seu povo. Deus age a favor do seu povo. Queridos, no último dia, antes do último banquete, no primeiro banquete que ela fez para ele, que ele perguntou o que ela queria, e ela não falou, vem jantar amanhã de novo. O rei saiu daquele lugar, junto com Amã. E quando eles passaram por Mordecai, Mordecai não se curvou para Amã. Amã já estava irritado com Mordecai e falou: agora eu vou construir uma forca e eu vou matar Mordecai. Amã queria matar Mordecai. E aí Amã passou aquela noite preocupado com a forca. Mas Deus acordou o rei naquela noite. Não deixou o rei dormir. O rei teve insônia. E ele foi ler o livro das histórias do reinado. E quando ele estava lendo aquele livro, simplesmente ele viu lá que Mordecai tinha 2 feitos históricos, porque ele tinha denunciado 2 pessoas que estavam conspirando contra o rei. E ele sentiu um coração grato, e ele amanheceu o dia pedindo, sabe o que para Amã? Eu quero que você honre Mordecai. Pega o cavalo real, as vestes reais e põe ele
vai lá honrar Mordecai, porque eu vi no livro essa madrugada que ele simplesmente acabou com a conspiração contra o reinado. E aí Amã, que tinha construído uma forca, não teve como naquele momento pedir para enforcar ele. Então você vê que quando você está no plano de Deus, Deus age. Deus agiu até sem a mão de Esther. Esther fez tudo o que tinha que fazer. Mas nos momentos que ela não estava ali na presença do rei, Deus estava agindo. Deus nunca deixa de agir por nós. Nós estamos orando, às vezes jejuando, e Deus está lá, cuidando da nossa família, onde nós não estamos vendo. Deus está lá, cuidando dos nossos filhos. Deus está lá, cuidando do nosso marido, da nossa casa. Deus está lá, fazendo tudo aquilo que nós não podemos fazer. Naquela madrugada, a rainha Esther podia fazer alguma coisa? Não! Mas Deus podia, deu insônia para ele. Deus podia. Então, queridos, queria que vocês ficassem de pé. Os poucos que estão aqui trabalhando. E eu queria dizer que no final disso tudo, a rainha Esther, ela falou com o rei. E aquele decreto foi revogado. O povo de Deus foi salvo, mas muito mais do que isso. O rei descobriu o que Amã queria fazer. E Amã foi enforcado na própria forca que ele fez. E o lugar de Amã foi para Mordecai. Mordecai, do povo de Deus, escravo uma vida inteira. Agora era o segundo do rei. Agora ele estava ali, numa posição colocada por Deus. Porque Deus faz essas coisas. Então eu queria que vocês repetissem assim comigo. Sou soldado de Cristo. Sou homem ou mulher bem posicionados, que falam com Deus antes de falar com homens. Sei a hora de falar e de me calar. Serei boa mentora e bom mentor. E jamais como a rainha Vasti. Queridos, eu quero colocar um vídeo para vocês, em que Deus mostra que Ele está fazendo uma convocação. Esse vídeo é especialmente para as mulheres. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher. E nós comemoramos no Dia Internacional da Mulher tantas conquistas para as mulheres. Mas aquilo de mais precioso o Senhor já nos entregou. A nossa missão principal, de ser filha de Deus, serva de Deus, mulher de Deus, guerreira de Deus, né? Temos a nossa casa, a nossa família, ganhar esse mundo para Jesus. E nesse vídeo fala de um alistamento. E que nós possamos entender e atender essa convocação, amém? Deus está levantando as mulheres. Eu vi um exército de mulheres, no qual você era aquela que liderava. Mas por enquanto, o seu papel de liderança é uma convocação. Era como se eu visse várias mulheres em casa, recebendo uma carta convite para se unir no exército que você ia liderar. Eu vi umas mulheres recebendo as cartas e lendo atentamente. E essas cartas ainda estão em movimento. Continuam sendo enviadas ainda. Algumas mulheres ainda não receberam, mas vai chegar essa carta até elas. Eu vi algumas mulheres que, ao lerem a carta, já estão se preparando. Já entenderam, já estão se posicionando e só aguardando a ordem da estratégia. Essas mulheres têm algo em comum. Muitas delas se sentem tão simples e improváveis. E é justamente a improbabilidade e a simplicidade que atraiu o coração delas ao coração de Deus. Mulheres de vários lugares, de várias estações, ambientes, nações, cidades, estados, em todos os lugares há uma convocação. O exército ainda não está completo. É como se você estivesse numa fase ainda de despertamento, recrutamento.
Depois, vinha o treinamento e, por consequência, a conquista do território e o cumprimento da missão, acertando o alvo. Essa carta está chegando para você. Deus está te alistando, te chamando. Se prepare para a guerra. Nas fileiras da frente está o seu lugar. Ele está esperando você. Eu vejo a renúncia, eu vejo lugares de autoridade que Deus está estabelecendo essas mulheres. É para essa hora, é para agora. Deus escolheu você. Deus chamou você. Aliste-se já. Aleluia. Queridos, queridas, vocês que também estão em casa, eu queria propor um ato profético para vocês. Não só para as mulheres, embora esse vídeo tenha sido para as mulheres, mas também para os homens, porque nós vimos aqui algo tão forte que Mordecai fez. Algo tão forte que Mordecai estabeleceu na vida de Esther. Esther cumpriu a sua missão, mas ela estava amparada em alguém que desde a infância a ensinou, a preparou, mostrou sua verdadeira identidade, mostrou sua linhagem, mostrou de onde ela era, mostrou tudo o que ela tinha que fazer. Então, homens e mulheres, eu queria que vocês ficassem em pé também aí na casa de vocês. Talvez você não entenda isso que você vai fazer. Queridos, mas eu acredito na palavra de Deus. Para mim não importa quem entende, quem não entende o que eu estou falando. Importa o que Deus fala. E na palavra dele está escrito que aquilo que nós ligamos na terra é ligado no céu. Aquilo que nós ligamos na terra é ligado no céu. E nós fazemos atos proféticos, nós declaramos com a nossa boca profética, nós agimos profeticamente. Essa é uma igreja que acredita no mover profético. Eu acredito no mover profético. Eu declaro as coisas do Senhor dentro da minha casa. E eu queria te chamar para nesse momento você dar um passo. Aí na sua casa, na frente da sua TV, no seio do seu computador, aqui na igreja, um passo. Declarando que você quer se alistar. Nós vamos orar. E esse um passo você está declarando: eu quero me alistar, Senhor. Eu quero seguir essa convocação, Senhor. A missão dada é missão cumprida, Senhor. Eu estou entendendo, Senhor, o recrutamento. Independente de onde nós estamos plantados, Senhor. Se estamos plantados nas igrejas, se estamos plantados no trabalho, se estamos plantados, Senhor, nas famílias, se estamos plantados em casa, na vizinhança, nos quarteirões dessa cidade, dessa nação, aonde nós estivermos plantados, ali Deus tem uma missão. Ali Deus tem uma missão. A missão da rainha Esther, ela se estabeleceu dentro de um palácio. Oh, Senhor, nós queremos nos alistar nessa noite. Entenda que às vezes a nossa missão, ela não está somente ligada a uma igreja. Glória a Deus. Se você trabalha na igreja, trabalhe mesmo. Eu trabalho na igreja, eu trabalho para o Senhor na igreja. Mas entenda que às vezes a sua missão também está na sua casa. A sua missão está no seu trabalho. A sua missão também está lá fora. Quando você precisa estabelecer a sua posição diante dos filhos de Deus. E você precisa ter autoridade para falar e para ser ouvida. Mas para isso você precisa estar posicionado e posicionada. Queremos declarar, Senhor, em oração, em adoração, Pai, que o seu reino será sempre estabelecido, Pai, e que o inferno, ele não vai resistir. Em nome de Jesus, vamos declarar isso. Não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Quando você falar na sua casa, no seu trabalho, olha o que vai acontecer. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso!
palavra, Jesus. Queremos ser um povo posicionado. Mulheres posicionadas. Mulheres posicionadas. Posicionadas nas nossas casas, com as nossas famílias. Posicionadas como mães. Posicionadas como esposas. Posicionadas como profissionais. Se você trabalha fora, seja uma mulher posicionada onde você está. Ganhe as pessoas ao seu redor. Tenha voz com as pessoas. Que elas possam te ouvir. E elas te ouvirão. Porque você está atendendo o chamado do Senhor. Em nome de Jesus. Te adoramos, Pai. Te exaltamos, Jesus. Cremos no poder da Tua palavra. Cremos, Jesus, que missão dada é missão cumprida. Missão dada é missão cumprida, Senhor. Nós atendemos ao Teu chamado. E nós sabemos que ainda que a gente queira desistir, o dia que nós estivermos cansados, nós sabemos que nós não temos esse direito. Nós não temos esse direito, Senhor. E nós vamos permanecer em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Queridos, nós estamos encerrando. Daqui a pouco nós temos o toque de recolher. Nós precisamos ir para casa. Mas que você tenha recebido essa palavra em nome de Jesus. Você sabe que agora os cultos serão online por 15 dias. Mas fique conosco nas nossas redes sociais. Fique conosco no YouTube, no Facebook. Participe da live. Participe dos cultos. O restante das atividades da igreja, GPS que ia começar, EBD, elas ficaram suspensas nesse tempo. Mas em nome de Jesus, daqui a pouco nós estaremos todos juntos adorando o Senhor neste lugar, amém? Fique com Deus, Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus, colocamos a semana de cada um diante do Senhor, te louvando, te dando graças, Pai. Abençoa a vida de cada família representada que nos acompanhou, Pai, que esteve conosco prestando um culto ao Senhor. Casas cultuando o Senhor, famílias cultuando o Senhor. Nós entregamos tudo, Pai, e abençoamos cada família no nome de Jesus. Amém?